quero começar falando a respeito da família de Jesus. E para falar da família de Jesus, eu preciso voltar atrás e fazer algumas perguntas a você, para a gente discorrer esse pensamento. É uma pergunta óbvia, todos têm família, mas eu quero fazer uma pergunta a você. Não precisa me responder, é só para você pensar, para te ajudar no decorrer da palavra. Você está satisfeito com a família que você tem? Você é feliz com a família onde você está? A família que você tem é exatamente essa que você gostaria de ter? Você já pensou um dia, se houvesse a possibilidade, mudar de família, para uma família melhor que não fosse essa que você vive? São pensamentos, são perguntas que eu não quero resposta, é só para ajudar, para a gente trabalhar isso. Então, vamos lá, a respeito de família. Primeira família que tem é a celestial, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Essa é uma família perfeita, é um modelo de família perfeita, aonde não há falhas, aonde não há sombra de variação e aonde não há problemas. Essa primeira família, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nessa família não há alguma coisa que você possa apontar que esteja irregular nessa família. Família ideal e perfeita. A partir daí, os três decidem agregar alguém a essa família, fazer com que a família cresça, fazer com que a família prospere. Essa é a ideia de Deus, que Ele tem uma família grandiosa, uma família grande. E como pensamento de Deus, como uma família grande, Ele traz dois personagens que todo mundo já conhece, que é Adão e Eva. A família, por um momento, ela ia muito bem, um homem sozinho, a coisa está andando, daqui a pouco nós vemos a história, vê que traz a Eva, e aí a família se completa, né? E eles estão caminhando muito bem, e Deus se agrada da família que tem, Deus está feliz com a família que tem, Deus está feliz com a família que tem, sim ou não? Deus não está alegre com a família que tem, Adão e Eva? Os três estão felizes da vida, porque essa família cresceu, mas de repente surge um problema no meio da família. E quando surge o problema no meio da família, entristece o coração de Deus. Entristece o coração daquele que gerou, que formou a primeira família. Ele se entristece, ele fica triste. E no meio dessa caminhada, toma-se algumas atitudes. A primeira atitude, a primeira ação de Deus na formação da família, quando ela tem um primeiro problema, é tirar eles do lugar onde eles estavam. Estavam bem instalados, confortáveis, não havia problema, eles estavam bem. Mas quando surge o primeiro problema, Deus é obrigado a tirá-los da onde está e levá-los para um outro lugar. E quando Deus tira eles da onde eles estão e destitui-se da tua presença, aí a gente começa a perceber que na família, agora a partir daí os problemas começam a aumentar. Começa a aumentar os problemas. O primeiro problema que vem quando começa a aumentar é logo um homicídio. Primeiro nasce a inveja. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. Primeiro nasce a inveja no meio da família. E a inveja dá lugar, esse personagem dá lugar à inveja, ao ponto de nascer a partir da inveja um homicídio. Eu pergunto para vocês, quanto tempo faz que nasceu essa família? Muito tempo, muito tempo. A gente tem homicídio hoje? A gente tem inveja hoje? Já não deveria ter acabado isso? Desde quando iniciou até o dia de hoje, isso já não era para ter posto um fim nessa questão? O que vocês acham? Porque hoje nós ainda convivemos com a inveja e convivemos com o homicídio dentro da família. O que fazer com isso? Deus, olhando e vê que
os problemas da família eles vão se multiplicando, e à medida que vão se multiplicando, as famílias não conseguem lidar e dar conta dos problemas que têm. Elas não sabem lidar com isso. Elas têm dificuldade em lidar com os problemas que surgem dentro dela. Nascem, brota como um rio, como uma nascente. Na hora que no meio da família os problemas brotam como uma nascente de água que é dia e noite jorrando sem parar. E quando a gente pensa que está livre de um problema, logo nasce outro. E daqui a pouco mais outro. E eles vão se perdendo e vão se perdendo. Então, Deus olhando disse assim, olha, eles estão com muita dificuldade no meio da família. E o pior de tudo, eles não estão sabendo como lidar com isso. Mas eu sou responsável e gerador da família. Eu preciso ajudá-los. Eu tenho responsabilidade em ajudá-los, porque eu fui o gerador da família, não fui o gerador do problema. Porque Deus nunca, presta atenção, Deus nunca gerou problema para ninguém. A gente às vezes acha que Deus gera problema para a gente. Deus não gera problema para nós, não. Deus gerou uma família e dentro da família, essa família gerou os problemas. Quem criou os problemas entre nós foi nós mesmos. Não foi Deus que criou o problema entre nós. E aí ele decide nos auxiliar. De que forma? Entendendo a gente de uma forma mais direta, como era antes. Porque antes essa família se relacionava direto com Deus, depois é separado de Deus, os problemas aumentam, então ele decide aqui, agora no Mateus capítulo 1, enviar o seu filho, mas para enviar o seu filho, ele usa um caminho de uma forma diferente. Sendo Deus, ele faz esse Deus se fazer homem, e passar pelo mesmo processo de um homem, nascendo como homem, a partir de uma criança, até que ele se torne adulto e passa pelos mesmos processos que nós passamos. Qual que é a ideia de Deus trazer Jesus passar pelos mesmos processos que nós passamos a partir de um nascimento, ter que cortar um cordão umbilical, essa criança ter cólica, essa criança chorar, essa criança sentir frio, essa criança ter que ser amamentada quando essa criança não precisava nada disso, porque essa criança antes era um Deus, e não deixa de ser Deus na perspectiva de Deus, mas para uma relação humana, Deus se fez homem. Para uma relação humana, Deus se fez homem. E a partir desse Deus que se faz homem, para uma compreensão melhor, para que Ele venha nos entender melhor, quando nós falarmos, é o que a gente chama no ditado popular, falar a mesma língua, para que haja uma compreensão absoluta. Então, por isso, ele passa por todo o processo como uma criança, ele tem que cortar o cordão umbilical, ele tem cólicas, o seu organismo é como o meu, é como o seu, pelo mesmo processo, o desenvolvimento é o mesmo. Eu acho que muitos dias Maria e José passaram noites sem dormir com o menino Jesus, com muita cólica, e tendo que dar chá de camomila, chá de cideira para ele, para tirar as cólicas para que ele podia dormir. Poxa, mas era muito mais fácil fazer uma oração e cortar isso aí, porque ele era Deus, ele mesmo, cuidar dele de si mesmo. Não, ele agora está 100% homem, ele está, um Deus que é cuidado por homem. Vamos parar para pensar, um Deus que é cuidado por homem, para depois cuidar de homens. Vamos pensar assim, um Deus que é cuidado por homens, porque ele agora é cuidado por Maria e por José, está na mão de homens. Um Deus que está na mão de homens, sendo cuidado por ele. Qual que é o objetivo? Compreensão, entendimento. E o legal disso, que isso é um processo. Na nossa vida, nós queremos que tudo se resolva muito rápido. Quem não tem problemas aqui hoje que você queira que resolva muito rápido? Quem não tem, fique de mão abaixada. Quem não tem, fique de mão abaixada. Tem muita gente que não tem, mas a maioria tem. Eu vou perguntar de novo, porque tem gente de mão abaixada.
Talvez você não perguntou. Quem não tem problema que você queira que resolva rápido, fique de mão abaixada quem não tem. Ah, mudou. Mudou. Você entendeu o que eu falei, né? Então, significa que todos nós temos um problema que a gente chama de problema emergencial. É uma emergência. Precisa resolver hoje, agora. Não dá para esperar até amanhã. O interessante que eu quero te chamar a atenção para isso, que Deus também tem um problema. Aleluia. Deus também tem um problema. E o problema está gerado no seio da família. E Deus, ele poderia simplesmente mandar esse mesmo Deus, em forma de Deus, e resolver todos os nossos problemas como um passe de mágica. O que seria para ele fazer isso? Difícil para fazer? Não. Mas ele manda, ele pede para que esse parte dele, desse Deus, desça e seja gerado. Vamos pensar num Deus que é gerado. Vamos pensar nesse menino como Deus no seio no ventre da mãe. Ele sendo Deus, conhecendo essa mulher por dentro, por fora, agora ele faz homem, entra dentro dela e vai conhecer o seu interior. É um Deus de dentro para fora. Um Deus de dentro para fora. Quando esse menino saiu de dentro desta mulher, como menino ele não tem conhecimento de nada, mas como Deus ele sabe de tudo. Porque ele já te viu por dentro. Deus, a expressão é essa, a ideia que nós temos que ter é essa, a partir desse menino Jesus, dentro dessa mulher, Deus já te viu por dentro. É isso que ele quer dizer para você. Ele está dizendo assim, ó, eu estou te vendo por dentro. Sabe por que eu estou te vendo por dentro? Porque eu estou dentro de você. Como que eu estou dentro de você? Porque eu permiti que uma parte de mim introduzisse dentro de você como uma criança. E quando ele está dentro de você, sou eu que estou dentro de você. Então eu te conheço por dentro e por fora. Então não há Deus, nós não podemos dizer que Deus não tem conhecimento de causa, porque Deus tem conhecimento de todas as causas. Ponto. Encerro aqui essa visão, entendeu? Então Deus te conhece por dentro e por fora, porque para isso Ele escolheu um casal, para colocar parte dele, introduzir dentro dessa mulher, passar por um processo. Esse menino cresceu até a idade de 30 anos. Deus poderia ter resolvido isso rápido. Deus começa a resolver a nossa questão a partir dos 30 anos. Então, a humanidade, ela tem uma promessa de solução de problemas, ela tem uma promessa, mas essa promessa se cumpre com a chegada desse menino, mas as coisas só começam a mudar a partir dos 30. Então, quer dizer que eles esperaram 30 anos para começar a ver uma ação de Deus no meio deles. Mas esse Deus já não estava aqui? Já. Por que demorou 30 anos para ele começar a fazer alguma coisa? Por que eu estou te dizendo isso? Porque eu quero isso para ontem. Ontem. Mas ele, com todos os problemas, ele não decidiu resolver ontem. Então eu quero dizer para você uma coisa. Se eu partir desse princípio, Lucas, eu posso dizer para você que Deus tinha vários problemas, como tem vários problemas, mas a partir dessa visão, enxergando essa visão com a vinda de Jesus, Ele esperou 30 anos para começar a dar solução a algumas questões. Você já parou para pensar Deus esperando 30 anos, quando Ele tem tudo pronto na mão, para começar a dar resultado a algumas questões? Aí você vai falar assim para mim, não, esse não é Deus não. Porque o Deus que eu conheço é um Deus que a gente fala, um Deus de já. Por que eu conheço esse Deus de já, que Ele espera 30 anos para começar a tomar algumas soluções e relações, algumas questões a nós? Porque a partir dos 30 anos que Jesus se revela como Senhor,
e começa o seu ministério, exercer o seu ministério, e as coisas começam a acontecer, como o primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia, quando eles estão em festa, e falando em festa, ali está uma família, tem uma família ali, essa família está caminhando bem, mas de repente, no meio da família vem uma vergonha. No meio da família vem uma vergonha, vem a falta de alguma coisa. Toda vez que falta alguma coisa no meio da família, é uma vergonha. A primeira coisa que faltou no seio dessa família, que está iniciando, essa família está no processo de formação, está no comecinho, e já no começo eles começam a encontrar dificuldades. Todo casamento, quando começa, ele começa com dificuldades. Toda família, quando começa, ela começa com dificuldades. Toda família, quando se inicia, ela se inicia com dificuldades. Por isso, Jesus entra no meio da família e, no tempo certo, quando ele é chamado para resolver uma questão, ele dá uma única resposta: ainda não chegou a minha hora. Mas no tempo certo, ele se revela e transforma aquela vergonha em alegria. Percebe que Jesus nasce como um menino no seio de uma família. Depois ele vai para um casamento que está se formando, o seio de uma família já começa a sofrer início de perdas, início de dificuldades, e ele se manifesta no seio e resolve, no centro. Sabe o que eu quero dizer esta noite? Que o lugar de Jesus é no centro. O lugar de Jesus é no centro. Se algum problema na nossa família ainda não está resolvido, eu quero lhe dizer isso, não é uma afirmação, mas eu quero te chamar a atenção que nós precisamos avaliar em que lugar da nossa família Jesus está. Às vezes no canto, às vezes do lado de fora, às vezes atrás da porta, às vezes num cômodo da casa, lá no fundo esquecido, e às vezes ele nunca nem foi convidado para entrar. E outras vezes a gente diz que chama ele para dentro, mas não compartilha com ele, não divide com ele, não fala com ele, não explica para ele. Mas aí nós falamos, mas ele está comigo, está com você, mas você não compartilha. Deixa eu dizer uma coisa para você: a primeira coisa que Jesus, que Deus deu ordem a José e Maria, falou: cuida desse menino. Vocês têm responsabilidade de cuidar desse menino, porque esse menino é minha família, que é a sua família, e esse menino tem uma missão aqui na terra de expandir a minha família, porque ele é o Salvador. Maria e José passaram muitas dificuldades, muitas lutas, mas no coração deles ele tinha aquele menino como filho, era filho de Deus, que Deus deu a eles, e eles cuidaram bem. A Bíblia diz que eles cuidaram bem, só houve um momento que perdeu o menino. Houve um momento que o menino foi para o templo, começou a ensinar, ficou 3 dias no templo perdido, Maria e José perdidos procurando o filho, não sabiam onde está, mas o menino já estava na casa de Deus ensinando. Agora vamos olhar na ótica de que Deus deu alguma coisa para você, como deu para Maria e José. E de repente você perde algo de Deus que é precioso. Eu quero te chamar a atenção, de repente você pode ter perdido algo de Deus que é precioso. E não sabe onde está, tem que sair à procura. Sabe por quê? Porque os pais desse menino recebem algo precioso de Deus, perde o menino, não sabe onde está e sai à procura. Agora pensa Deus olhando para esse casal e dizendo assim: onde está meu filho? Maria, José, cadê meu filho? Os dois olhando para Deus e assim: é Deus, eu nem sei onde ele está, estamos à procura. Tem hora que nós sabemos onde Deus está, mas não sabemos onde as suas coisas estão. Primeiro, Deus, você sabe que Deus está no céu, ponto. Isso você sabe. E aquilo que Ele tem para você, você sabe? E aquilo que Ele tem colocado na sua mão, você sabe? Como tem cuidado, como tem feito?
O que Deus tem dado a você, você tem cuidado com zelo e com carinho, com responsabilidade? Você nunca perdeu nada que Deus te deu e depois teve que sair à procura? Deixa eu dizer uma coisa para você. Partindo do princípio, os irmãos que Jesus tinha foi Deus que deu. A mãe que Jesus tinha foi Deus que deu. O pai que Jesus tinha foi Deus que poderia dar uma outra família, porque eles tinham um problema lá no meio da família também, porque os irmãos, depois quando foram crescendo, os irmãos tiveram dificuldade. Jesus teve dificuldade com seus irmãos. Eu penso que Deus poderia ter feito uma coisa diferente, levado Jesus para uma família nobre, que todo mundo o admirasse e ele não tivesse nenhum problema com família. Não seria maravilhoso assim? Seria ou não seria? Mas e a sua família, como seria? Então eu quero dizer que a sua família só é o reflexo da família de Jesus, a que ele teve, família com dificuldades. E o filho que você tem, mãe, é o que Deus te deu. E a mãe que você tem, filho, é o que Deus te deu. E o pai que você tem, filho, é o que Deus te deu. E o filho que você tem, pai, é o que Deus te deu. É o que Deus te deu. O que você tem é o que Deus te deu. Se é bom ou ruim, é uma outra questão, nós não vamos discutir isso aqui hoje. O ponto não é discutir se é bom ou ruim. O ponto é saber que o que nós temos como família foi o que Deus deu. Mas o que Deus me deu tem tanto problema, então, o que Deus, a família de Jesus também, Deus tenha tanto problema na família. Mas ele envia um recurso para ajudar a família, o recurso é o seu filho. E quando ele envia o recurso que é o seu filho quando chega aqui como família encontra mais dificuldades. Então não é porque era Deus que ele era respeitado, não é porque ele era Deus que ele era adorado, não é porque o povo sabia que ele veio para a salvação, para orientar, para melhorar as coisas, que todo mundo recebeu ele bem, que todo mundo aceitou. Primeiro a palavra diz que ele foi rejeitado. Já começa por aí, ele foi rejeitado. E a gente às vezes quer ser aceito por todos. E quando alguém nos aceita, a gente acha ruim. E sabe quando as pessoas não aceitam a gente exclui, como exclui na rede social. Na rede social a gente vai lá e aperta um botãozinho e manda embora, deleta. E com pessoas, quando não dá para deletar, as amizades, né? E a família, como não dá para deletar na rede social, a gente deleta no coração. A gente vai no coração e deleta. E a gente diz, fulano para mim, morreu. Deletou ou não deletou? Mas quem você matou no coração, eu quero te lembrar que foi Deus que te deu. Você está matando alguém que Deus te deu. Então é bom você repensar sobre isso. É bom você repensar sobre isso. Porque em Timóteo diz assim, Timóteo 5:8 ele diz que se nós que somos fiéis não cuidamos da nossa família como deveríamos cuidar, somos pior do que os infiéis. Somos piores do que os infiéis. Então a gente acha que nós somos fiéis. E na verdade, Deus está dizendo que para alguns aspectos nós não somos. Nós não somos. Nós nos julgamos santos e fiéis. Mas aí vem Timóteo no capítulo 5 e o verso 8, ele diz o seguinte: mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé, é pior do que o infiel. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. Está lá, pode ler. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. Então ele diz que se nós não cuidarmos bem da nossa família, nós negamos a fé, e além de negar a fé, somos pior do que os infiéis. Então isso significa que nós, como cristãos, que fomos chamados por Cristo,
Talvez nós não temos ainda desenvolvido o plano correto de Deus. A vontade de Deus, os desígnios de Deus, os planos de Deus, e talvez muitas coisas ainda para nós não tenha melhorado, porque de fato nós não estamos cumprindo a palavra. Porque não tem coisa pior do que você ser morto por alguém no coração ou matar alguém no coração. Tem coisa pior que isso. Com fulano eu não falo mais. Não adianta me pedir perdão que eu não aceito. Eu não volto atrás do que disse. Mas se Deus diz que é para você perdoar 70 vezes, então você não tem o direito de matar ninguém no seu coração, não tem o direito de negar perdão a quem quer que seja. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode dizer que não tem condição de perdoar, que não pode perdoar, que você não consegue, é uma outra coisa. Mas a palavra de Deus diz que você não pode negar o perdão a ninguém. Porque se você negar o perdão a alguém, o mesmo perdão que você negar a alguém será negado a você. Vai voltar para você essa negação. Porque Jesus disse, se você não perdoar o seu irmão que está aí na terra, quando chegar aqui no céu, eu também não te perdoo. E eu não te perdoo, não é por nada não, é porque você não perdoou o seu irmão. Meu mandamento era que você perdoasse. Se você consegue ou não, tem força ou não, é outra questão. Isso não vem o caso, vem o caso que eu disse, eu orientei você para que fizesse. Você não fez. Mas não interessa, você não fez. Quando os pais dão ordem a um filho, a ordem do pai para o filho é que seja cumprida. E se não cumpre essa ordem, provavelmente ele vai ter uma punição porque não cumpriu. De pai para filho, vai ter uma correção. Vai ter um peso sobre ele porque não cumpriu. E eu não consigo obedecer um mandamento por causa do meu eu, por causa do meu orgulho, por causa do que eu acho, por causa do que eu penso, por causa que eu sou assim. Então, você é assim, mas já deveria ter mudado há muito tempo. Porque se você é assim, ainda do jeito que é, porque o Evangelho ainda não tratou diferencialmente no seu coração e você continua o mesmo de sempre, antes de ser evangélico, porque ninguém que se torna crente pode continuar o mesmo, porque alguém que se torna crente tem que ter espelho de Jesus, tem que ter ação de Jesus, tem que ter reflexo de Jesus, tem que viver o modelo de Jesus, tem que procurar viver a vida de Jesus, por mais difícil que seja. Então significa que você ainda não é um seguidor apto de Jesus. Você pode dizer que segue Jesus, você pode dizer que serve a Jesus, mas você ainda não é alguém qualificado para servi-lo. Você ainda não está totalmente apto para isso. E isso pode te custar um preço muito caro. Muito caro. Porque o próprio Jesus, em circunstâncias, ele disse assim: eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. Eu perdoo. Essa é a ordem de Jesus. Cuidar. Cuidar. Zelar. Porque a família que você tem, se foi Deus que te deu, você precisa tomar cuidado com ela, porque Deus vai te requerer ela depois. Os teus filhos, Deus vai requerer. Aos filhos, Deus também vai requerer de você o seu zelo pelos seus pais. Tem filho que não honra pai. Tem filho que não pede bênção para pai, para mãe. Esse negócio é careta, isso já foi. Sabe por que já foi? Porque nós estamos vivendo numa sociedade contemporânea. Hoje é tudo livre, é tudo free. Mas a Bíblia diz assim, que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dor. A palavra diz, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dor. Como que eu recebo a bênção do Senhor para não ser acrescentado dor? Quando eu respeito a autoridade que está sobre mim. A primeira autoridade que está sobre mim é meu pai e minha mãe. Quando eu não honro meu pai e na minha mãe, pode ser acrescentado na minha vida dores que não precisavam ser acrescentado e retirado bênçãos de mim que não era para ser retirado.
E isso vai ao longo da tua vida e pode gerar custo aos seus filhos e aos seus netos e até a terceira e quarta geração, porque você não respeitou e não honrou quem você devia honrar. Depois que você casar, você vai colher os mesmos frutos. Vai colher o fruto da desobediência, o fruto da desonra. E aí você vai dizer, por que essa menina não me obedece? Por que meu filho não me obedece? Por que isso e aquilo? Olha para trás e vê o que você fez. Vê o que você plantou. Maltratou pai, maltratou mãe, desonrou, não obedeceu e quer agora receber bons tratos e obediência. Como você vai ter isso se você não deu? Mas eu quero. Tá, mas para você querer é como um banco, para você tirar dinheiro do banco, quando você tem que pôr. Se você não tem como tirar. Alguém vai ao banco e tira dinheiro sem ter? O banco pode até emprestar para você sem ter, mas ele quer de volta e com juro. E mesmo que você tenha, quando empresta tem juro, tudo tem um juro. Levanta de manhã, falou, tchau, fui, chega. É uma sociedade falida. Sabe o que vocês vão gerar mais tarde? Uma geração falida. Falida. Pais que estão aqui hoje, cobrem dos seus filhos. Vocês parecem que amoleceram. Nem parece que são pais de verdade. Não tem autoridade sobre os seus filhos. Pais que perderam autoridade sobre filhos. E aqui eu não estou dizendo o filho grande, não. É o filho pequeno, que com 3 anos já começa a fazer do pai e da mãe o que quer, gato e sapato, já começa daí. Quando for grande vai apanhar, quando for grande corre o risco de apanhar, bater no pai e na mãe. Porque o pai e a mãe nunca ensinou a respeitar, nunca ensinou limites, nunca ensinou regras. Então, por ele não ter regras, ele acha que tudo, mas ele vai colher coisas ruins, e muitas coisas ruins que ele vai colher. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, muitas coisas ruins que nossos filhos podem colher, nós seremos o culpado. Nós seremos o culpado. Sabe por quê? Uma coisa é quando eu ensino, outra coisa é quando eu sei que tem que ensinar e não faço. Quando eu não sei. Mas quando eu sei, não pratico. Olha o perigo que você está correndo. Aqui, depois você corta isso. Vou usar um ditado popular, não cria cobra para te picar. Não crie cobra para te picar, não. Porque dependendo da criação que você dá a um filho, é a mesma coisa que criar uma cobra, depois mais tarde ele vai te picar. Ou não? Eu, graças a Deus, pela misericórdia e bondade de Deus, não fui criado num lar cristão, mas depois que eu me tornei cristão, antes de me tornar cristão, eu e Jandira já levava meus filhos ali na rédea. Não, não, sim, sim, não, não. Depois que eu me tornei crente, conheci a palavra, falei, agora vocês estão alinhados. Minha filha tem 37 anos. 38. Chegou em casa, ou eu cheguei na casa dela, eu e a mãe. Bença pai, bença mãe. Não abro mão até hoje. Meus netos brincam, fazemos bagunça, mas quando eu vejo que eles fogem da linha, eu já cobro. Bença avô, aí já cai na real. Bença avô, pega a mão e beija. Respeito, equilíbrio. Eles têm que saber que sobre eles tem alguém que tem autoridade sobre eles. Porque senão eles nunca saberão passar o que é autoridade e limites. Quem tem que ensinar isso para eles sou eu. Ensina os teus filhos. Não tenha medo de perdê-los, não. Não estou dizendo para você espancar, eu estou dizendo o que a Bíblia diz. Ensina o teu filho o caminho que deve andar para que mais tarde não se desvie dele. Cobrem dos seus filhos. Vocês cobrem dos seus filhos? Você cobra? Mas essa geração nem precisa. Falou, oi, pai, essa geração é nova, essa geração... Tá, beleza, essa geração é nova.
Mas que geração que você vai deixar para o futuro? Se com essa geração, tentando cumprir a palavra, nós já estamos no mundo que estamos, e vivendo do jeito que estamos, como será a próxima? Do jeito que você vai? Como será a próxima? Filhos, peça a bênção aos pais, porque ela é muito importante para você. Quando tua mãe, teu pai te abençoa, ele está dizendo assim: diante de Deus eu te ofereço bênção e que tudo te vá bem. Porque o teu pai e tua mãe têm poderes legais diante do céu para te abençoar. E você abre mão, você como filho abre mão dos poderes legais dado por Deus para te abençoar. Aí depois sabe o que você fala? Deus não me abençoa, Deus não me abençoa, Deus não me abençoa. Claro que não vai abençoar, você não tem pedido bênção. Não, eu tenho pedido bênçãos para Deus, eu tenho pedido bênçãos para Deus. A gente se pede bênção, algumas a gente pede direto, mas a maioria delas, como somos filhos, elas vêm através da bênção dos vossos pais. É por eles que passam. Ó, deixa eu dizer uma coisa para você, filhos. A bênção do Senhor na sua vida passa pelos seus pais. Agora você escolhe se você quer retê-las ou quer recebê-las. A escolha é sua. A escolha é totalmente sua. Se você quiser reter, mantém do jeito que você está. Tá. Se você quiser recebê-las, muda, vai buscá-las. Pai, mãe, benção. Me abençoa que eu preciso ir para a escola. Me abençoa que eu preciso ir para o trabalho. Me abençoa, eu preciso da sua bênção. E aí você vai ver que muita coisa vai mudar na sua vida tranquilamente, sem esforço, sem você fazer muita força. Só porque você decidiu cumprir o mandamento. Marido e mulher. Ontem nós ouvimos muito isso. Marido e mulher. Tem marido que é uma bênção e tem mulher que é abençoada. O marido tem que cuidar da mulher e a mulher cuidar do marido. Tem que existir uma cumplicidade. Cumplicidade. Eu me lembro que quando eu casei eu disse isso. Eu me lembro e eu ouvi isso ontem claramente. Quando eu me casei, a primeira ideia era o seguinte: se não, eu falei para os meus amigos, se não der certo, não, vocês não ouviram, eu disse, se não der certo, eu falei isso, eu falei para os meus amigos quando casei, eu vou casar, só que é o seguinte, eu não sei como é que é esse negócio de casamento, se não casar, eu sai fora, arruma outra, segue a vida. Mas eu não tinha entendimento da palavra, eu não conhecia a palavra, eu não me preparei para casar, eu não me preparei. Nenhum de nós nos preparamos para casar da forma como devíamos. Sabe como é que a gente se prepara para casar? Ah, eu gostei dela, eu gostei dele, então gostou, casa. Pronto, casou. Casou, vem os problemas que não vai dar certo, temperamento, gênio, um nasceu de um jeito, outro nasceu do outro, um nasceu no norte, outro nasceu do sul, outro é friento, outro é calorento, o outro gosta de pia suja, o outro gosta de pia lavada. Um é mais econômico, o outro é mais gastão. Um gosta de passear, o outro gosta de ficar em casa. E aí começa, mas quando nós namorávamos, você não falou nada disso para mim. Eu descobri depois de casado. Então, por que não perguntou tudo isso antes de casar? Por que não perguntou tudo isso e casar? Sabe por que a gente fala? Ah, não, mas ele é legal, ela é legal. Vocês que estão noivando aí, pergunte um para o outro. Pergunta. Porque depois isso vai dar rolo. Eu não sabia que você era assim. Você se manifestou depois. Por que você não manifestou antes? Então, se prepara para casar. Alguém está disposto a se preparar para casar? Para se preparar para casar é investimento, gasta tempo, tem que ter empenho. A primeira coisa no casamento que a gente vai pelas emoções, pelo coração. O coração manda, a gente já vai embora. Aí depois, quando cai na razão, deu errado. Mas como deu errado? Você não seguiu o coração, mas a palavra diz que o coração é enganoso. O coração é uma válvula precursora que dá um sentido para você caminhar. Depois você tem que trazer a razão e avaliar a situação se realmente aquilo vale a pena você investir.
E nem sempre a gente avalia se vale a pena investir naquela situação. Aí entra o quê? O divórcio. Mas a palavra de Deus diz que Deus abomina o... E por que tanto divórcio no nosso meio? Por que tanto divórcio no nosso meio, se Deus abomina o divórcio? Por que tanta separação no nosso meio? Porque não dá certo, solta aqui, vai para lá, se ajeita acolá. Por que isso? Sabe o que é? Quando Deus diz que Ele abomina o divórcio, é que Ele está dizendo assim, ó, quando vocês se juntaram, quando vocês decidiram se envolver numa vida de cumplicidade, de dois se tornando um, ainda que são dois, vocês fizeram uma aliança comigo. Porque o casamento precisa ver que é uma aliança com Deus, não é uma aliança entre homens, é uma aliança entre homens que é reflexo de Deus. Quando nós rompemos isso, nós rompemos uma aliança com Deus. Porque o casamento é uma obra de Deus, a família é uma obra de Deus, a união é uma obra de Deus. E quando nós desunimos aquilo que Deus uniu, nós simplesmente quebramos, destruímos uma aliança com Deus. Pastor, é porque o senhor não vive o que eu vivo. Eu não estou falando do que vive e o que não vive, não é isso que é a questão não é essa aqui. O que está em jogo não é o que você vive ou deixa de viver o que você está vivendo. O que está em jogo é a palavra que veio dizendo a você, não faça. Porque a palavra diz que tudo pode ser melhorado. Depende de ambas as partes querer melhorar. Depende de um acordo. Deus não mandaria Jesus nessa terra sem um acordo. Jesus não veio empurrado nessa terra. Jesus não veio de mau humor, Jesus não veio emburrado nessa terra. Ele veio com prazer porque antes houve um acordo. E o acordo que teve, falou, olha, lá tem muito problema, e você vai entrar no meio problema, você também vai ser um problema para eles, eu vou ser um problema para você, porém você está disposto a viver no meio do problema e ajudar? Ele disse sim. Então, fechado nossa aliança. E quando nós casamos, nós precisamos entender que nós teremos muitos problemas. A ideia de que quem casa aqui não vai ter problema, mas eu digo para você, quem casa tem mais problema do que quando era antes de ser casado. Porque você vai ter que conviver com uma pessoa que você não nasceu com você. Você vai ter que entender ela, você vai ter que ajudar ela. Você vai ter que ser ajudado por ela, você vai ter que ser entendido por ela, uma cumplicidade, Thalita. Pense bem antes de casar. Porque depois de feito é bom que não desfaça mais. Porque se desfizer, está descumprindo o mandamento. Quando a gente diz assim, descumprindo o mandamento, é que está causando um dano no coração de Deus, porque essa não é a vontade dele. Nós estamos falando da vontade de Deus. Aqui a gente não está falando da vontade humana. Ah, mas se você diz, minha vontade como fica? Tudo bem, então prevaleça a sua vontade. Você é livre, a palavra diz que nos foi dado o livre-arbítrio. Mas antes de falar, de terminar isso, eu tenho uma resposta para conserto de tudo isso. O divórcio é uma família que morreu, sim ou não? Não, eu vou embora, vocês não estão aqui. O divórcio nós damos que uma família que morreu, sim ou não? Sim. Morreu, porque separou, alguém morreu. É como um sepultamento de alguém morreu. Família morreu, dispersou a família, houve um destroço na família. Pode ser reconstruído? Pode ser reconstruído? Mesmo estando morto? Você crê? Onde eu te explico isso? Nós temos um tal Lázaro que era amigo de Jesus e vivia no seio de uma família. E Lázaro o quê? Por causa de uma doença. Você vai falar, não tem nada a ver uma coisa com a outra, que lá foi uma doença. Está aí, o divórcio no casamento é o quê? É o quê? É uma doença ou não é? Ninguém se divorcia se não tiver doente, gente. Se tem saúde no casamento, a coisa permanece. Se a doença entra, a coisa vai à ruína. Aí Jesus olha para aquela situação, espera 3 dias, quando ele chega, ele fala assim, alguém olha para ele, a irmã diz assim, se o senhor estivesse aqui, minha irmã não teria? Essa mulher está colocando a morte da culpa no irmão em cima de quem? Hã?
E as coisas, quando dão errado para nós, nós colocamos a culpa em cima de quem? Jesus. Jesus. Presta atenção que as nossas culpas nós levamos para Jesus e diz assim: o Senhor é culpado. A gente não fala com essas letras, mas a gente diz que Ele é culpado. É como se Ele não tivesse nos atendido, é como se Ele não tivesse se importado conosco, é como se Ele não tivesse ligado para nós, é como se Ele não tivesse nem aí para nós. Mas Ele disse assim: onde vocês colocaram? Nós colocamos em tal lugar, me leva até lá. Aleluia, aleluia. Jesus está perguntando: onde vocês colocou? Onde você colocou a morte que está dentro da tua família? Onde você colocou a morte que está dentro do seu relacionamento? Onde foi? Me leva até lá que eu quero ver. A palavra de Deus diz que quando Jesus chega até lá, que ele vê o sepulcro lacrado, a palavra de Deus diz que ele chora. Se ele chora, então ele estava com o coração compungido, e ele também foi atingido com aquela situação. Foi ou não foi? Porque se ele não fosse atingido com aquela situação, ele não teria chorado, gente. Ele só chorou porque ele foi atingido com aquela situação. Aquilo mexeu com Jesus, mexeu com o coração de Jesus, mexeu com o sentimento de Jesus. Por isso foi necessário Deus colocar ele no seio de Maria, para ele sentir o que nós sentimos, para nós entender que o que ele faz sentido, para que ele veio e por que ele veio. Ele sente o que eu sinto, ele sente o que você sente, ele sentiu a perda, ele sentiu a dor, ele ficou entristecido, ele ficou amargurado pela perda do amigo, ao ponto dele chorar. Depois que ele chora, ele dá uma palavra. Ele diz àqueles que estavam ali: vão até lá e tirem a pedra para mim. Vão até lá e tirem a pedra. E quando removem a pedra, ele dá uma palavra, uma ordem, que nenhum inferno, nenhum demônio, nenhum anjo do inferno pode sustentar o que havia feito. Ele diz: Lázaro, vem para fora. E quando ele dá uma ordem imperativa, os céus ouvem e o inferno ouve quem está falando. E quando ele fala, com quem ele fala, obedece. O que ele quis dizer ali, Talita, diz assim: anjo da morte, que levaste o meu amigo, fizeste o que tinha que fazer, mas eu vim aqui para mudar essa situação, e enquanto não chegar o tempo dele, você não põe mais a mão nele, solta ele agora, me devolve o que é meu. E a morte devolve a Jesus o seu amigo. Deixa eu dizer para você, e a morte devolve a Jesus o seu amigo. Interessante que nós somos chamados amigos de Deus. Eu vejo aqui um povo que é amigo de Deus, chamado de amigo de Deus. Eu vejo aqui um povo que Deus olhou e disse assim: essa é a minha família. A ideia de ir até a pedra, a ideia de se dirigir à pedra, a ideia de tirar a pedra, não é que Jesus não poderia fazer, a ideia é que Jesus queria saber deles se eles estavam dispostos àquilo, se eles acreditavam mesmo que Jesus era capaz de fazer a tão grande obra. Sabe por quê? Porque muitas coisas na nossa vida, na nossa família, nós não somos capazes de acreditar que Jesus é capaz de fazer e resolver. Nós não acreditamos, nós temos dúvidas. E não estamos dispostos a receber. Mas esta noite, abre o teu coração. Perdoa quem você tem que perdoar.
Chama para conversar quem você precisa conversar. Como diz os irmãos aqui, troca uma ideia. Muda. Nós esperamos mudança no outro sem que haja mudança em nós. Nós queremos que o outro mude sem que a gente mude. Depois que ele mudar, eu resolvo. Mas você mesmo não tem disposição para querer mudar, porque você acha que para você mudar é muito difícil, para o outro é fácil. Deixa eu dizer uma coisa para você: a mesma dificuldade que existe para você para mudar, existe no outro também para mudar. O que eu quero dizer aqui é que para mudança alguém tem que ceder. Alguém tem que abrir mão, alguém tem que ceder. Alguém tem que dar o chamado primeiro passo. Alguém tem que dar a famosa mão à palmatória para poder ver algum resultado. Não quer dar a mão à palmatória? Tá bom. Continua com a sua mão guardada, esperando os mesmos resultados. Mas eu já dei a mão à palmatória, 1, 2, 3, dê quantas for necessário, até que os resultados venham. Eu nunca vi um agricultor que perde uma lavoura desistir de plantar. Ele tem perdas, mas ele acredita que o próximo plantio vai ser melhor. Ele não vê nada. No meio da destruição, ele desanima, ele fica triste. Muitas vezes ele fala que tem vontade de parar, ele fala que vai parar, mas quando ele vê o sol brilhar e a garoa cair, ele volta a plantar. Porque é o que ele foi chamado para fazer, o que ele sabe fazer. Com perdas ou sem perdas, ele vai continuar plantando. Deixa eu dizer uma coisa para você: com perda ou sem perda, você tem que continuar investindo. Nem todo mundo é obrigado a gostar de mim. Nem todo mundo é obrigado a gostar de você. Mas eu não tenho como excluir as pessoas da minha vida. Você não tem como excluir as pessoas da sua vida. Porque elas fazem parte do seu relacionamento. E elas só fazem parte porque Deus encaixou ela como uma peça de um quebra-cabeça na sua família. Se tirar ela, o quebra-cabeça fica faltando uma peça. E aí você vai perceber que o quebra-cabeça não está completo. E quando você for buscar a peça perdida para encaixar lá, é exatamente aquele que você não queria, mas é o que encaixa. Difícil dizer isso para você esta noite. Mas entenda isso pelo poder da palavra de Deus. Eu não estou aqui exortando você de uma forma que eu digo assim, é assim que você tem que fazer. Mas eu estou dizendo a você a orientação que Deus está nos dando para tratar com esses assuntos tão difíceis que é a família. Se existe coisa difícil na terra para se resolver, é família. Não tem coisa mais difícil para se lidar do que a família. Mas é aquilo que Deus mais ama, no meio de toda essa dificuldade. E Deus não ama mais você porque você se acha bonzinho e o outro não é. Deus ama o outro igual ama você, igual ama a mim. O que fazer com isso? Tentar melhorar esse relacionamento. Buscar uma melhora nesse relacionamento. Orar a Deus, investir mais tempo na oração, investir mais tempo no jejum, no quebrantamento e dizer assim: Senhor, eu preciso melhorar. E aqui eu encerro a minha palavra dizendo a você: você nunca diga que você já está pronto, porque você precisa melhorar. Tem tanta coisa ruim em você que precisa ser tirado para que seja o outro melhorado. Eu brinco com a minha mulher, porque o Cláudio Duarte deu um show de bola lá, ontem. E tudo o que acontece em casa agora, eu falo assim, a culpa é do Cláudio Duarte. Porque ele disse que agora eu não posso mais fazer isso. Eu deixava a meia o sapato jogado num canto lá, e aí ela diz assim, não pode. Eu disse assim, por que o Cláudio foi falar essas coisas? Eu estava tão bem quando ele não falou.
vai ele falar essas coisas, ela ouve e guarda e diz assim, olha, guarda o seu sapato, guarda a sua meia, mas eu já queria desviar o caminho, e eu olho para o sapato, para a meia, e diz assim, depois eu te guardo. Estou com vontade de te guardar agora não. Ela disse assim, não fica legal isso aí. Eu falei, por que eu fui lá escutar o Cláudio? Eu até ouvi ele, tudo bem, por que eu fui levar ela para ouvir junto comigo? Eu estou dizendo numa brincadeira, não é isso, mas eu estou dizendo numa brincadeira, quantas coisas a gente precisa ajustar no relacionamento, coisas pequenas, uma meia, um sapato, estou dizendo coisas pequenas. Da pequena até a mais difícil precisa ser ajustada, para que as coisas vá bem para a gente. E assim, de boa, a gente tem aquela mania de dizer, eu não vou falar não. Imagina, eu vou falar, isso vai dar confusão. Deixa para lá. Eu vou indo até quando Deus... Isso é mentalidade, gente. Vai indo até quando Deus quiser, Deus já deu a direção para você, senta e vai conversar. Como que você vai até quando Deus quiser? Senta, conversa, diálogo. Mas já teve um diálogo, 2, já teve, vai para o outro, vai até uma hora vai dar certo. Procure ser equilibrado no diálogo, não perca a linha não, porque na hora do diálogo a gente sempre acha que tem razão, começa a perder a linha, começa a se exaltar e querer ser maior. Pronto, pôs tudo a perder de novo. Tudo vai por água abaixo de novo. Eu em casa agora, eu uso uma metodologia. Quando a boca esquenta para o meu lado, eu falo para ela, tá vendo? Eu vou perder essa vez. Estou disposto a perder essa vez. Surge outra confusão, estou dizendo o que é. Surge uma outra questão a ser resolvida, que nós não estamos paralelamente de acordo com as ideias, mas eu preciso entender qual é o melhor caminho, aí eu brinco com ela. Mais uma vez eu vou perder. Aí eu vou perdendo, entendeu? Eu vou perdendo. Brincadeira. Não é essa questão de eu perder mais uma vez, não. Isso é uma brincadeira. Precisa ser conversado. Quando eu digo assim, deixa para lá, mais uma vez eu estou perdendo, é que eu estou dizendo que